histórica das intenções, avançar com medidas concretas e, desse ponto de vista, o projeto do Bloco de Esquerda é o único que segue de perto experiências que já foram testadas e experimentadas noutros países e que recorre a soluções que já mostraram o que valem. Nós acompanhamos de perto a experiência irlandesa. Na Irlanda, em 2001, criou-se uma taxa sobre os sacos de plástico, acompanhada de uma intensa campanha de sensibilização, que em 3 meses reduziu em 90% o consumo de sacos de plástico. 1 bilhão de sacos poupados, 18 milhões de litros de petróleo que foram poupados. E na Irlanda, a taxa resultante desta política vai para o Estado, para um fundo que deve servir para apoiar projetos de gestão de resíduos e iniciativas de promoção ambiental. Mas também em Portugal há experiências de uma cadeia de distribuição que em poucos meses, com a aplicação de 2 cêntimos em cada saco, reduziu em 60% a utilização destes sacos, mas também na Dinamarca, na Suécia, na Alemanha, na Itália, na África do Sul e na Inglaterra, em que se verificou que uma política de meras intenções e de acordos voluntários dos comerciantes foi totalmente ineficaz e em que se pondera agora esta solução. E é por isso que nós propomos coisas concretas, medidas concretas para reduzir o consumo dos sacos de plástico convencionais, para que o consumidor tenha a percepção do custo ambiental e para que haja alternativas que fiquem mais baratas para os consumidores, que se incentive a reutilização, a utilização de sacos resistentes, sacos duráveis de tecido ou de rede, e que os próprios comerciantes sejam responsabilizados e fiquem obrigados a disponibilizar esses sacos reutilizáveis e a incentivar a reutilização. A taxa que deve existir deve ser para o Estado, para essas medidas de apoio à sensibilização, a campanhas de redução do consumo e deve ainda ser complementado com um plano de prevenção de resíduos. Não chegam as intenções, é preciso medidas concretas e é aquilo que nós fizemos com este projeto. Senhor Presidente, Senhora Deputada Glória Araújo, não basta nós criticarmos, é preciso termos soluções e seria interessante que o Partido Socialista aqui hoje trouxesse e tivesse trazido as suas propostas para este problema, uma vez que considera que ele é realmente grave. E nós também não podemos ser ecoconformistas. O Bloco de Esquerda está aberto a discutir soluções diferentes, estamos a favor de metas, estamos até abertos à proibição, como propõem os Verdes, à proibição a prazo desta utilização, mas é preciso medidas transitórias e medidas que tenham provas dadas. E é por isso que nós olhamos para a experiência e que não é de penalizar o consumidor, porque as pessoas muitas vezes não gastam mais, mas têm um consumo mais consciente e uma utilização mais consciente dos sacos de plástico e olhar para as experiências que existem e trabalhar a partir delas. Aliás, é extraordinário que uma bancada que é tantas vezes tão servil em relação ao Governo não esteja disponível para aprovar um projeto como o do Bloco de Esquerda, que segue uma experiência, por exemplo, de uma cadeia de supermercados em Portugal, que o Ministro do Governo Socialista diz que é uma iniciativa magnífica, que põe em evidência que 60% dos sacos são para o lixo. Esta cadeia introduziu um custo e com isso reduziu 60% da sua utilização. E ninguém deixou de levar as suas mercadorias para casa, sustentou o Ministro em declarações aos jornalistas no dia 5 de junho. E, portanto, não deixa aqui de ser incoerente. De resto, os sacos de papel, como a senhora deputada deverá saber, penso eu, se leu pelo menos o nosso projeto, gastam 4 vezes mais energia que os sacos de plástico e têm mais 70% de poluição, produzem mais 70% de poluição atmosférica e têm uma pior performance ao nível dos resíduos. Portanto, não são uma alternativa, é uma falsa alternativa. Portanto, estando abertos a discutir e a discutir todas as soluções propostas, temos pena que não tenha havido da parte do Partido Socialista nenhuma proposta para podermos conversar sobre ela, mas é importante que nós, a partir destes princípios e olhando para a realidade, possamos assumir um princípio e um compromisso de responsabilidade ambiental e, desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda não pode ser criticado porque trouxemos aqui esta proposta.